Alô, meninos e meninas do 3D, aqui é o Alexandre Aravecchia. Esse vídeo vai pro nosso amigo Cadunico. Cadunico outro dia me chamou e ele me propôs um desafio. E aí eu não pude deixar de atender o nosso amigo Cadunico. Bom, então hoje eu vou mostrar para vocês uma coisa muito bacana. O Cadunico me pediu para fazer um chifre de bode. Que é isso aqui, olha. Que o problema, gente, é o seguinte, ele precisava modelar ele precisa modelar um tubo com uma superfície curva, não precisa ser necessariamente uma espiral, mas uma superfície curva, certo? E essa superfície tem que ser uma tubulação, então, portanto, elas têm que ser oca. E aí o Cadunico já tava falando pra mim, pô, vou fazer no Blender, daria pra fazer no Blender. Mas eu pensei, não, pera, como é que eu não consigo fazer isso no FreeCAD, né? E aí é o seguinte, acontece que o Blender, ele vai tender a triangular essa superfície aqui, e aí dependendo da aplicação, mais, já complica um pouco, né? Pra gente fazer em 3D. O legal do FreeCAD, que eu gosto muito, claro, todo software 3D ele vai triangular a malha, né? Mas o FreeCAD a gente consegue controlar melhor, assim, ele consegue fazer ele transforma essa curva aqui, ele cria uma função. Ele não faz uma triangulação, mas ele faz também, né, lá em baixo nível, mas ele faz uma função de forma que essa curva aqui fica muito mais suave. Bom, então deixa eu explicar como é que eu fiz para vocês e tentar reproduzir isso aqui. Talvez esse vídeo fique um pouco longo, né? Mas é que é mais difícil a gente explicar os conceitos do que explicar a ferramenta, e muitas vezes é mais importante você entender os conceitos do que a ferramenta em si, porque a ferramenta, aquele roteirinho que o pessoal muitas vezes faz ali, ele é ótimo para a gente entender o roteiro, mas para a gente entender, o mais importante é a gente entender o método, os conceitos envolvidos. Porque se você entende um roteiro, você sabe fazer um roteiro, mas se você entende o método, se você entende o conceito por trás daquele roteiro, aí você faz o roteiro que você quiser. Então, bom, o lance é o seguinte: isso tem que ser feito nas bancadas Draft, Sketch, Part, aliás, Draft, Sketch, não, melhor, Part, Sketcher e Part Designer, que a gente precisa dessas três. Então a gente primeiro cria um body, um corpo, não é? Aí a gente cria uma hélice, deixa eu sumir com ela, com o desenho aqui. A gente vai criar uma hélice ou uma curva qualquer que vai servir de caminho para aquela extrusão. A gente vai fazer uma extrusão ao longo desse caminho, que no caso o Cadunico me propôs uma hélice, mas poderia ser qualquer curva, poderia ser uma Bezier ou uma curva que você quiser, certo? Bom, partindo disso, eu criei dois sketchers, tá? Um sketcher base, que é o começo aqui, tá? Esse sketcher eu posso controlar essas dimensões aqui dele lá na bancada Spread, legal? E eu criei um segundo sketcher aqui, que vai ser o sketcher final. Eu poderia colocar várias hélices unidas através dessa ferramenta aqui, Compound Tools, e criar vários sketchers, um no começo, outro no meio, outro no meio 2, no meio 3, meio 4, até chegar no último lá, não é? E fazer com que esse chifre de bode aí tivesse várias alterações e seguisse várias extrusões, e todas elas suaves, com transições muito suaves, certo?
Mas aí, claro, ficaria um modelo bem mais complexo. E aqui eu quero mostrar para vocês a essência, o como fazer. Mas a gente faz então essa hélice, que a gente vai vir aqui na bancada parte, parte create primitives, e aí a gente cria uma hélice. Cadê? A hélice, certo? Tudo bem, isso aqui não tem muito segredo não. A gente cria essa hélice e aí a gente coloca lá nela os parâmetros, né, na hora de criar. A gente pode inclusive parametrizar, pode linkar, por exemplo, o pitch dela. Eu coloquei que ela é metade da altura dela mesma, certo? Então eu posso ter toda essa parametrização, posso ligar essa parametrização numa planilha, fazer do jeito que eu quiser. Legal? Então, feito isso, legal? Eu vou até fazer o seguinte, eu vou salvar isso aqui, até para eu mesmo, como Cadunico 2, Cadunico 01, Cadunico 01, Cadunico 02, assim vai. Beleza? Então eu vou apagar o body. Opa. Começar de novo. Beleza? Então a primeira coisa que eu vou fazer é criar um sketcher. No caso, esse sketcher ele tem que ser perpendicular ao ponto inicial, a derivada no ponto inicial da minha hélice, legal? Que no caso ali estaria no plano XZ, ok? Legal. Opa, errei. Falha minha, não vou cortar não, tá? Apaga sketch. Beleza, então vamos lá, vamos criar o sketcher no plano XZ, isso? Deixa eu olhar aqui. Tá, no caso está XZ, estamos no plano XZ, ok, legal. Bom, só que eu não vou colocar o meu sketcher no ponto 00 aqui, tá? Eu vou usar um constraint external geometry e eu vou pegar como geometria externa a hélice, porque assim na hora que eu criar o meu sketcher aqui, olha, legal? Toda vez que eu mudar essa hélice de lugar, o sketcher vai junto. Então o meu modelo não vai dar problema. E aí a gente vai, vamos colocar um constraint de dimensão aqui. No caso eu vou colocar 15, né? E aqui vamos colocar 20. Diâmetro. Beleza. 20? Pode ser 20. Legal. Beleza? E esses constraints, depois eu posso, claro, vocês podem ver nos meus vídeos aí, principalmente um vídeo chamado Método Oravecchia, eu mostro para vocês como é que você linka isso numa planilha, qual é a maneira mais adequada de se colocar valores em planilha para você parametrizar o seu objeto, mas fechou, legal, então ele está lá. Agora eu vou criar um novo sketcher, também no plano XZ, legal? Poderia ser em outro plano? Poderia ser em outro plano. Depende do seu projeto. Depende, tudo depende. Você tem que entender a matemática, os princípios matemáticos envolvidos, os conceitos matemáticos envolvidos para tomar certos tipos de decisão, certo? É isso que no CAD diferencia os homens dos meninos, tá bom? No caso eu vou manter XZ aqui, beleza? E aí eu vou pegar novamente como constraint externo, como geometria externa, a hélice. E aí eu vou criar outro sketcher aqui que vai ser o meu sketcher final. Vamos colocar uma dimensão de, sei lá, 43, não, vamos colocar 30, tá bom? Depois eu posso mudar, não é? E aqui vamos colocar de 50, pronto. Aí, beleza.
Legal. Fechei. Bom, beleza. Então temos ali, certo? Bom, aí eu vou na bancada Par Design. Legal? Opa, Par Design. Par Design. Create Body. E aí ele já criou um novo corpo, certo? Aí eu vou selecionar a hélice e os dois sketchers aqui. Opa. Isso, a hélice, os dois sketchers. Clicar, segurar, arrastar e jogar dentro do body. Vocês podem ver que a hélice ela continua fora, mas ele cria um objeto base feature, certo? Que não aparece, a hélice não aparece, ela está oculta aqui. Se eu quiser vê-la, espaço, e tá ali, criei um body. Legal? Bom, aí vocês vão ver como é que é difícil, hiper complicado, super difícil fazer isso aí. Não, a partir do momento que a gente aprende os conceitos, gente, aí se torna tudo muito fácil. Eu vou criar um additive pipe, beleza? Como é que eu faço isso? Cliquei aqui no botão additive pipe, ele já procurou aqui sketch válido, sketch 1 válido, legal. Eu vou colocar ok, isso. E aí ele vai me pedir o objeto do path to switch along, ou seja, o caminho para você fazer o sweep, né? Como se fosse o látice, né? Ao longo de um determinado objeto, certo? Então eu clico aqui no botão objeto, cliquei na minha hélice. Opa, que bonitinho, olha. Só que aí tem um truque. Transform Mode Section. Legal? Add Section. Aí eu vou pegar o meu primeiro sketch aqui, porque ele começou do outro, do segundo, do de cima. Então eu vou pegar o de baixo aqui, ó. Legal? Já foi, ó. Ok? Tá aí. Ah, tá. Aí tem um outro detalhe. Beleza? Se você colocar Making the Dependent Copy, você não parametriza o chifre do bode. Tá? Você mantém... Você pode depois mexer nos parâmetros lá da hélice e tudo mais, mas você não consegue linkar ele, por exemplo, com uma planilha. Então você faz Make Dependent Copy. Legal? E ok. Tá aí, prontinho. Nosso chifre de bode. Aí, galera, aí vem a... Aí a gente pode ver a mágica acontecer, não é? Legal. 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 Eu posso vir aqui na minha hélice e dizer que o raio dela não é mais 100. Eu posso dizer que agora é 150. Ela já mudou na hora que eu apertar Enter. Opa, tem algum problema aqui, hein? Aham, vamos descobrir o que é? Ah, quem sabe faz ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. Já achei, ó, que tá em Base Feature. Em Base Feature aqui, pessoal. Vou apagar o Base Feature. Vai dar erro. Beleza. Ah, Additive Pipe, beleza. Vamos tentar de novo. Raio 150. Ah lá, agora foi. Era aquele Base Feature. Não precisava, na verdade, do Base Feature. Ah, essa eu descobri agora, não foi na hora que eu fiz. Mas olha só, que curva suave, não é? Ainda fica ali, você pode ver na coloração aqui alguma triangulação, porque o FreeCAD vai fazer a triangulação de qualquer jeito, mas de uma forma mais eficiente. Bom, e aí eu posso mudar o meu sketcher aqui, ó. Beleza? Posso mudar aqui de 15 para 30.
Ou melhor, até 50, olha. E aqui de 20 para 40. Close. Legal. Né? Vamos dar, ó, vocês já podem ver que já a parte de baixo já ficou bem mais, né? Posso até ocultar aqui o... Não, não pode. E aí vamos mudar isso que ficou, a base dele aqui já ficou um tubo bem mais grosso, não foi? Vamos fazer a mesma coisa aqui no Sketch 01, olha. Legal, aqui vamos colocar... Opa, cancelei. Vamos colocar 80 aqui. Vamos colocar 100. Beleza? Não, talvez ele extrapole, viu, gente? Ó, FreeCAD tem uma coisa, se você cometer um erro matemático, você estraga o desenho, tá? Vou colocar 80, porque eu sei que, tenho quase certeza, aliás, que não vai dar problema. Mas beleza, aí vem aqui, ó. De 30 eu vou colocar 50. Close. Aí. Já mudou. Legal? Vamos fazer um chifre bem pontudinho aqui agora, ó. De 40 vamos colocar 10. De 50 vamos colocar 20. Beleza? Beleza. Olha só. Né? Ficou bem grosso na base, mais fininho aqui na ponta. Vamos até fazer uma brincadeira melhor. Fazer um chifre mais bonitinho, né? Aqui de 80 vamos colocar 100. E de 50 vamos colocar 80. Close, beleza. Aí, agora ficou um chifre mais respeitável, né? Vontade de fazer um chapéu viking com isso aqui e mandar pro Oli. Ele vai adorar. Bom, e aí vamos brincar um pouco mais com esses parâmetros, só pra gente ver, né? Que, deixa eu ver o que, que a gente podia mudar mais aqui na hélice. A hélice que é o legal. De altura 200, vamos fazer esse chifre um pouco mais apertado. Vamos colocar 180. Melhorou. 160. E ó, tá vendo? Já ficou mais bacana, né? Tá bem o chifre de bode, aqueles chifre de bode que a gente vê em filme, né? Que os caras usam como corneta. O raio eu posso mudar para 100. Não é? Ó, tá até mais legal, hein? O pitch dele, o pitch é o seguinte, pessoal. O pitch é o tamanho da volta, certo? A gente não fala, não coloca, porque assim, matemática, pessoal, é o seguinte. Quando você tem uma função lá de primeiro grau, você pode mexer em x ou pode mexer em y, certo? Um depende do outro. Numa função de segundo grau, você pode mexer em x, y. Aliás, você pode mexer em. Aliás, desculpa. Numa função de primeiro grau, você pode mexer nas variáveis, sendo x e y suas variáveis resultantes, você pode mexer em A ou B. Numa função de segundo grau, você pode mexer em A, B, C, A, B, C e A, B, C. Numa função de terceiro grau, A, B, C, D. E aí você pode fazer múltiplas formas de lidar com a mesma coisa, certo? Então, no FreeCAD, tem algumas coisas que não seguem muito a lógica que você aprendeu na escola. Mas quando você pega a manha na matemática da coisa, você vê que você está mexendo em variáveis diferentes, apenas isso. Então aqui na ferramenta hélice, eu não falo número de voltas. Eu não trabalho com número de voltas. A variável que eu trabalho é o pitch, que seria assim, o tamanho de cada volta.
Então vamos colocar um pitch maior. Vamos dizer que pitch igual height. Olha só o que vai acontecer. Viram? Então cada volta é uma altura. Se eu colocar que o pitch é height sobre 2, cada volta é metade da altura. Então eu vou ter 2 voltas. Perceberam? E assim por diante. Mas é isso aí. E aí eu posso construir curvas hipercomplexas. Posso combinar essas curvas através da ferramenta Compound lá na bancada parte. E eu posso, aí a criatividade é que manda e o gosto do freguês e a necessidade de cada projeto, obviamente, certo? Bom, então eu vou colocar agora o chifre do fogo. Vamos colocar esse modelo aqui, uma prova de fogo que me ocorreu depois que eu gravei o primeiro vídeo. Era para ser só um, mas depois que eu terminei de gravar aí que eu me lembrei, peraí, podemos fazer uma brincadeira aqui. Eu pensei, pô, mas será que eu posso fazer com que o chifre comece redondo e termine quadrado e mantendo ainda essa furação aqui, que é a parte mais difícil, mais complicada? Bom, vamos saber agora. Vamos saber agora. Quem sabe faz ao vivo. Então é no Sketch. Vamos abrir o meu Sketch. E aí eu vou apagar esse Sketch aqui. Vou apagar os 2 círculos. E vamos colocar um quadrado dentro do outro. Legal? E vamos centralizar os 2 meninos aqui. Olha, centralizar esse ponto aqui do constraint externo, que é o ponto inicial aqui da minha hélice. Vamos usar uma curva de uma linha de construção, simétrico aqui, simétrico aqui, simétrico aqui, simétrico aqui, esse aqui horizontal, constraint redundante, é só clicar nele e apagar. E aí vamos pegar essa linha aqui, esse ponto aqui, botão S para ficar simétrico, essas 2 linhas aqui, tecla E para ficarem iguais, não é? De forma que conforme eu mexer aqui, ele vai ficar sempre centralizado, aqui centralizado. Essas 2 linhas aqui, tecla E para ficar um quadrado, não um retângulo. Essas 2 aqui também, tecla E, fica um quadrado, não um retângulo. Legal, legal, legal. E aí, sei lá, podemos fazer até melhor. Dizer que isso e isso são iguais. Apago o constraint redundante. Isso. Então aí o quadrado dentro vai ser sempre 1/3 do quadrado de fora. E aí vamos colocar um constraint de distância só para a gente ter o controle aqui. De 22 vamos colocar 20. Isso. Fechou? E agora a prova de fogo. Não contavam com minha astúcia. Ele começa um retângulo e depois ele vai transformando aos poucos o retângulo num círculo até que a base do meu chifre lá. Pô, isso aí ficou estranho. Meu chifre não. Mas até que o ponto final, ó, a parte superior do nosso chifre aí fica redondo. Caramba, ficou muito legal.
Agora, galera, pensem nas possibilidades disso aqui com impressão 3D. FreeCAD é show de software, cara. FreeCAD é um show de software. É isso aí, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, clica no like, deixa o seu joinha, se inscreva no canal, sigam nas redes sociais. E se você gostou muito, pixaraveca@gmail.com. Valeu! Cadu Nico, aquele abraço, meu irmão. É nóis!